E após ultrapassar a quantia mínima de assinaturas necessárias para pautar a votação da urgência da anistia, a oposição afirmou que pretende pautar a medida ainda neste mês de abril. O deputado Sóstenes Cavalcante, ele é o líder do PL na Câmara, comemorou o feito e afirmou que faltam poucos dias para que a justiça seja feita e declarou que todos têm a confiança de que esse projeto será aprovado com mais de 300 votos na casa. A força da anistia tem feito até mesmo o governo mudar de postura, reavaliar essa questão. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegou a fazer um aceno ao Congresso dizendo que o debate sobre o perdão é plenamente defensável do ponto de vista dos parlamentares, mas passou a sinalizar que o Planalto deverá apoiar a revisão das penas para aliviar a pressão. Vou chamar o Roberto Mota ao vivo conectado com a gente, trazer as suas percepções, fazer a leitura sobre esse momento que envolve o PL da anistia. Um passo adiante desse grupo em prol da anistia, conseguiram alcançar o número necessário de assinaturas para votar esse requerimento de urgência. E, ao mesmo tempo, uma integrante do governo federal dando sinalizações de que não tem muito o que fazer, teria que aceitar. A gente tem muito a falar sobre isso. Boa noite, Caniato. Boa noite, os meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Primeiro, mais uma vez, parabéns ao deputado Sóstenes Cavalcante pelo brilhante trabalho político que ele fez. Nada é mais forte do que uma ideia cuja hora chegou, já dizia o escritor francês Victor Hugo. A ideia da vez é anistia. Anistia significa também uma tomada de posição do Congresso Nacional, uma manifestação de independência e de autonomia. Ao aprovar a anistia aos réus de 8 de janeiro, o Congresso está mostrando ao Brasil que ainda existe. Pois é, vários elementos dessa notícia para a gente analisar, destacar, discutir com os nossos comentaristas. Delegado Palumbo também com a gente ao vivo. Delegado, seja bem-vindo, ótima noite a você. O delegado que acompanha também essas movimentações em Brasília. Deputado Sóstenes Cavalcante, ele é o líder do PL e ele vem encabeçando, né, esse movimento em prol da anistia. E divulgou um feito importante, né, delegado Palumbo? Alcançar o número de assinaturas para votar o requerimento de urgência já é uma sinalização de uma possível aprovação desse projeto de lei. O que a gente deve esperar a partir da divulgação do alcance desse número de assinaturas? O que está por vir? Porque só o número de assinaturas não basta, né? Agora o presidente da Câmara precisa colocar em votação. Já é uma sinalização de que o projeto tem grande chance de passar. Boa noite, Caniato, boa noite a todos os amigos da Jovem Pan e meus colegas de bancada. Fico feliz, é uma vitória, não é uma vitória só da oposição, é uma vitória da justiça. Pessoas estão sendo injustiçadas, pessoas estão presas indevidamente, pessoas foram tipificadas, indiciadas, condenadas por crimes que elas não cometeram, na minha opinião, e isso é a vontade popular. Todas as vezes que o Congresso Nacional, seja através dos deputados ou senadores, decide algo através da votação, são os representantes do povo que estão decidindo pelo povo. Então, é uma vitória, sim, é um passo importante. Agora a gente tem que esperar, né, a boa vontade do presidente da casa em pautar ou não este projeto, Caniato. Pois é, trouxemos também a informação há pouco da manifestação da ministra Gleisi Hoffmann. A gente vai trazer também os pormenores dessa manifestação. Parece que isso acabou gerando insatisfação de alguns integrantes do governo, inclusive membros da Suprema Corte Brasileira. A gente vai trazer também a percepção do que significa essa manifestação de Gleisi Hoffmann. Cristiano Beraldo também com a gente, ao vivo, trazer as suas análises e leituras sobre esse passo adiante da oposição, conseguindo um número suficiente de assinaturas para o requerimento de urgência. É uma pequena vitória, é um passo importante nessa caminhada difícil e tortuosa, Beraldo?
Boa noite, Caniato, boa noite, delegado Palumbo, Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, é uma grande vitória. O trabalho foi feito pela oposição no sentido de conseguir as assinaturas necessárias para que esse projeto avance, seja votado pelo plenário da Câmara dos Deputados e assim saberemos se há ou não apoio político para que a anistia aos presos em razão do 8 de janeiro de 2023 vai adiante ou não. Por outro lado, estamos no Brasil, e no Brasil nem tudo que parece é. Nesse caso específico, somando-se ao que falou o presidente Hugo Mota, ao que falou a ministra e deputada Gleisi Hoffmann, a gente vai vendo que há um esforço gigantesco para que não haja nenhum tipo de benefício ao ex-presidente Bolsonaro a partir da aprovação da anistia. Pelas manifestações, a minha leitura, Caniato, é que o próprio governo já entende que é preciso anistiar ou rever as penas que foram aplicadas àqueles manifestantes. E essa percepção ela se torna ainda mais evidente depois que, no dia de ontem, indígenas foram com tudo para entrar e depredar a Câmara dos Deputados. Isso, obviamente, faz cair por terra toda a lógica, todo o discurso que existe por parte da esquerda brasileira em relação àqueles manifestantes. Enfim, são elementos que vão fazendo com que essa história tome um contorno que vai exigir uma negociação, uma articulação entre líderes dos poderes para que os interesses que prevaleçam sejam os interesses deles e não da maioria dos representantes da população brasileira. Pois é, naturalmente, a partir desse passo adiante, essa vitória da oposição, é natural que integrantes do governo comecem a entender que trata-se de um movimento que ganhou força, né? Encorpado. Dificilmente qualquer tipo de ação nos bastidores conseguirá deter esse grupo que avança com o PL da anistia. Vou passar para o Mota para a gente tratar justamente dessa avaliação do governo federal a partir da fala da ministra Gleisi Hoffmann. Vou até compartilhar com a nossa audiência, viu, Mota? Olha o que disse a ministra Gleisi, abrindo aspas para ela. Falar sobre anistia ou mediação de pena em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é defensável do ponto de vista de alguns parlamentares. E ela finaliza nessa reflexão respondendo ao jornalista. Acho que a gente até pode fazer essa discussão no Congresso Nacional, admitindo que, enfim, não dá para você brigar com um movimento que cresceu, a maior parte dos deputados apoia essa medida, então talvez não dê para brigar nesse momento. Talvez o caminho seja aceitar, mas, enfim, há muitas maneiras de eles negociarem. O que a gente pode considerar em relação a essa manifestação inicial de Gleisi Hoffmann, a repercussão negativa, e aí ela ajustando o discurso depois para atender, talvez, aos anseios de integrantes do Executivo e do Judiciário? Caniato, eu tenho a impressão que o governo não foi convidado para esse debate. Aliás, eu tenho a impressão até que o tempo do debate já passou. Agora é hora da ação. Até onde eu consigo enxergar, como eu já disse aqui, eu não vejo nenhum sentido em falar em revisão das penas. Primeiro porque nem o Congresso, muito menos o governo, tem qualquer instrumento para determinar que se faça essa revisão. Qual é o poder que o governo federal ou o Congresso tem para isso? Segundo, porque o problema não está apenas nas sentenças. O problema está em acusações que não têm qualquer cabimento. A gente vê praticamente todos os dias, no Brasil inteiro, bandidos armados com fuzis, montando barricadas, queimando ônibus e enfrentando a polícia, como se estivessem numa guerrilha. E pouco tempo depois de presos, esses bandidos estão nas ruas. Enquanto isso, uma mãe de família pode pegar 17 anos de cadeia porque escreveu em uma estátua
com um batom. Agora, delegado Paulo, eu me lembro que ontem nós falávamos justamente sobre as dificuldades do presidente da Câmara em pautar o PL da anistia ou mesmo o requerimento de urgência. E você, em dado momento, disse que havia, possivelmente, um receio da parte dele em tornar a relação difícil com o Executivo, com a Presidência da República. Quando a ministra Gleisi dá uma sinalização dessa, ainda que depois ela tenha ajustado o discurso, você compreende que dentro do governo talvez eles entendam que não dê para abrigar nesse momento e em algum momento eles terão de ceder ao projeto da anistia? Caniato, os assuntos que vão ser pautados são discutidos no colégio de líderes, com os líderes, né, dos partidos. Depois vai para uma reunião com o presidente da Câmara e ele decide ou não se vai pautar. Mas me parece claro que a vontade popular, e que é representada pelos seus deputados, quer que esse projeto seja pautado. Agora, me causa certo espanto, inclusive, por que tanto receio de se colocar em pauta um projeto que já tem até o regime de urgência, foi colhido as assinaturas, o número de assinaturas, é medo de desagradar o presidente da República, é medo de desagradar o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário. Qual é o receio? Eu acho que quem ocupa uma cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, não pode levar para o lado pessoal. É a vontade da maioria dos deputados. Então, acredito eu que ele tem que pautar sim. Ou seja, isso aí está na boca do povo, gostando ou não, está na boca do povo. Independente do viés político e ideológico, as pessoas estão presas, estão sofrendo. E repito, não se trata só da dosimetria da pena, não, que é a quantidade de anos ou meses que uma pessoa fica presa determinada por um juiz de direito. Se trata da tipificação errada. O que é a tipificação para o nosso ouvinte? É um enquadramento legal. Você vai responder por tal crime, por dano, ou você vai responder por um atentado contra a democracia? Não me parece razoável que as penas foram aplicadas de modo correto, tampouco a tipificação. Então, creio que o presidente, ele tem sim que respeitar a vontade da maioria dos parlamentares e colocar este projeto em pauta. Caso haja uma derrota da oposição, não tem problema, foi a vontade do povo e isso deve ser respeitado. Se houver uma vitória, que o Senado também faça a sua parte, que o presidente do Senado faça a sua parte e deixe que os senadores decidam se quer ou não quer. E depois a gente vai ver o que acontece aí com o presidente, com o chefe do Poder Executivo. Mas não pautar o projeto da anistia me parece muito mais um ato de covardia. Pois é, e também tem uma questão que envolve o cálculo, né, Beraldo? Eu imagino quando o governo começa a dar sinais de que vai ceder e não vai atravancar a tramitação, talvez queira até discutir um ajuste aqui, outro acolá, por meio dos deputados governistas, né? Também tem aquela situação, não quero admitir derrota. Já há uma sinalização de que se ele for colocado em votação será aprovado. Eu acho que o termômetro é justamente o requerimento de urgência e aí o governo tende a tentar entrar nesse debate, como disse Mota. Bom, o debate já passou, mas daí cria-se aí uma situação para colocar o governo, por meio dos deputados governistas, para participar do processo. Tanto que Gleisi Hoffmann até chegou a comentar que o ideal seria promover ajustes no texto, porque, segundo ela e também outros deputados governistas, há um entendimento que o texto, do jeito que está, permite uma interpretação que você venha beneficiar Jair Bolsonaro e outras pessoas no outro processo. Pois é, Caniato, mas aí fica a pergunta, o projeto é para beneficiar quem? Qual é o propósito? Qual é o objetivo do projeto? O entendimento, aliás, a ministra usa um argumento que me parece pouco crível, de que há deputados assinando sem conhecer o projeto. Esse é o projeto mais discutido do Brasil, já há semanas. Os deputados que estão ali, eles não apenas têm a obrigação de ler, mas eles, têm uma assessoria que faz um relatório, um resumo. O delegado Palum pode
nos detalhar melhor a quantidade de formas que o parlamentar tem para saber do que se trata o texto. Agora, esta preocupação em relação ao texto será sanada, porque há muita gente que assinou o projeto porque está confiante de que, na sua tramitação, farão correções para que fique explícito que esta anistia será aplicada apenas para os manifestantes do 8 de janeiro, não sendo estendida para aqueles que estão sendo investigados em razão do que teria sido ali discutido dentro do Palácio do Planalto antes da posse do atual presidente. Uma vez feita essa distinção, me parece virtualmente impossível encontrar alguém que, em sã consciência, vai olhar para essas penas que estão sendo aplicadas, para essas pessoas que estão presas sem terem realizado nenhum tipo de ato violento e dizer que acham adequado essas pessoas estarem presas. E com isso as coisas vão voltando ao lugar, Canhoto. Agora, em relação ao ex-presidente, aí caberá à sua defesa fazer o uso deste caso à medida do que for possível. Aí vai da competência de cada um, fazendo as considerações que já tratamos aqui nos Pingos em outras oportunidades. Não, perfeito. Essa análise do Beraldo me parece muito adequada, né, Mota? Só que, na hipótese de cancelarem todos aqueles crimes imputados aos manifestantes do 8 de janeiro, aqueles crimes ligados a atentado ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, aquela coisa toda. Então, se por uma hipótese todas essas penas sejam canceladas, é natural que isso, em algum momento, seja utilizado pelos advogados dos denunciados naquele outro caso da PGR, que eles se utilizem disso, né? Bom, se não houve tentativa de golpe de Estado nos atos do dia 8 de janeiro, então aquilo que foi confabulado antes da posse do atual presidente, então não resultou em absolutamente nada, porque a denúncia da PGR conecta os dois eventos, né? Me parece que há uma preocupação justamente em relação a isso, quando se fala do PL da anistia, que a anistia em si acabe contaminando ou, de alguma maneira, mexendo também na avaliação do outro processo para as autoridades. Mota? Há quem pense dessa forma, Canhoto, mas eu acho que o ambiente em que nós estamos hoje é tão incerto, é tão inseguro, que é difícil afirmar qualquer coisa, né? É difícil você tentar aplicar racionalidade, lógica e querer encontrar coerências em coisas que, se você examinar mais de perto, já nasceram de forma incoerente. Eu acho que se pode argumentar que são duas coisas completamente distintas. Uma coisa são as acusações contra manifestantes que estavam armados com batom, no caso da Débora, ou que efetivamente quebraram coisas, vandalizaram. Essas pessoas, lógico, têm que ser identificadas e punidas, como a gente sempre diz aqui, de acordo com a punição prevista para a lei, para aquele tipo de crime. Isso é uma coisa. Outra coisa é a acusação contra pessoas que efetivamente estavam no poder, que eram autoridades e tinham os meios para executar um golpe de Estado. E nesse segundo caso, o que tem que se fazer é olhar a conduta dessas pessoas. É muito fácil. Eu fico até constrangido de dizer isso, Canhoto, mas se a gente abre um livro de história do Brasil, é fácil a gente saber os sinais de golpe de Estado, né? É tanque na rua, é soldado com fuzil invadindo o prédio, são pessoas sendo presas, todo tipo de violência cometida por parte do Estado. Isso é o que caracteriza o golpe de Estado, é muito fácil. Então, são dois casos separados. O caso dos manifestantes, no meio dos quais haviam vândalos, e o caso de autoridades que são acusadas de um golpe de Estado sem sinais materiais. Eu acho que a gente pode dizer isso, né? Salvo a melhor juízo, eu não ouvi falar de ninguém que tenha visto tanque nas ruas, ou soldado prendendo alguém,
ou qualquer atitude tomada contra os poderes constituídos. Mas, como eu disse no começo do meu comentário, é muito difícil a gente querer aplicar racionalidade e lógica a esses fatos. Sem dúvida alguma, mas, delegado Palumbo, eu, inclusive, pude acompanhar algumas análises e reflexões de juristas, advogados, que discorrem sobre o temor dos governistas com esse caso, que o temor dos deputados da base governista seria o seguinte: se a anistia para os manifestantes do 8 de janeiro for aprovada, a narrativa da denúncia da PGR, a tese que foi defendida pela PGR, ela não se sustenta, ela não pararia em pé. Então, se o PL da anistia acaba sendo aprovado, seria praticamente uma vitória também para os advogados daqueles que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Enfim, Justiça aceitou aquela denúncia e em breve eles serão julgados na Suprema Corte Brasileira. Dá para fazer essa conexão? Você também faz essa conexão quando a gente olha para esses dois episódios que em algum momento eles se encontram? Sim, é possível. É uma linha de defesa, né, que provavelmente vai ser usada pelo presidente Jair Bolsonaro. Dá para usar, sim, juridicamente isso. Vai esvaziar, mas o governo, né, a base governista, os que são antagônicos ao presidente Jair Bolsonaro, não deveria ter medo. Aliás, não deveria ter medo nenhum, inclusive dele se tornar elegível. Afinal de contas, é só fazer um bom governo que o povo vai reeleger o atual presidente. Então, o medo me parece muito mais lá na frente, em 2026. Bolsonaro se tornando elegível está deixando, sim, a base governista apavorada. E é por isso que eles não apoiam este projeto da anistia, que visa anistiar essas pessoas que foram injustamente presas. Essas pessoas que, embora tenham sido soltas, como, por exemplo, a Débora, continua com seus direitos de locomoção restrito. Ela não tem sua liberdade plena. Ela não pode fazer coisas simples, por exemplo, poder pegar os seus filhos e viajar nas férias de julho. Ela não poderia fazer isso. Não pode pegar o filho na escola, não pode levar o filho no pediatra, porque ela está com uma prisão domiciliar. Então, ela está sendo punida, sim. E isso assusta um pouco a base governista. Com receio, o receio maior deles não é de que essas pessoas sejam soltas, que não haja mais processo, que seja extinta a punibilidade. O receio deles chama-se Jair Bolsonaro, de que eventualmente se torne elegível e concorra com eles às eleições e que ele ganhe novamente a presidência da República. Esse é o medo deles. Agora, Beraldo, a gente não costuma romantizar nada aqui, né? A gente trata das questões, inclusive, escancarando e deixando o mais explícito possível para as pessoas que nos acompanham sobre quais são os caminhos possíveis quando a gente olha para o PL da anistia. Você falou em uma vitória muito importante, né? Quando os opositores conseguem alcançar o número de assinaturas para pautar o regime de urgência para a tramitação desse PL. Pois bem, imaginemos que isso seja colocado em votação e aí aqueles deputados que votaram o requerimento também votam para aprovar o PL da anistia. Pois bem, conseguem a aprovação desse projeto de lei. Aí inicia-se um novo processo, também difícil, de muita negociação, articulação. Senado Federal tem uma característica diferente, então é preciso também a gente olhar para essas composições que envolvem o Senado Federal e também as lideranças que são distintas, são diferentes daquelas lideranças da Câmara dos Deputados. Só deixa eu chamar aqui as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Muito obrigado pela parceria diária aqui na programação da Jovem Pan News. Estamos debatendo e discorrendo sobre o PL da anistia. Cristiano Beraldo vai fazer uma rápida análise sobre quais são os caminhos possíveis para esse PL da anistia. Conseguiram o número de assinaturas para votar o requerimento de urgência. Imaginemos que isso seja aprovado na Câmara dos Deputados. Olhando para o Senado e caso isso seja aprovado no Senado, judicialização é algo certo, Beraldo, ou não, a depender do acordo? Pois é, Caniato, eu vejo alguns aspectos do que está acontecendo. Do ponto de vista do PL em si, me parece que essa aprovação ela aconteceria ou acontecerá na Câmara, desde que o texto fique muito claro em relação
a possibilidade, ou não haver a possibilidade, de beneficiar, de alcançar não apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também os demais acusados de terem ali, de alguma forma, discutido impedir que o presidente eleito tomasse posse. Então, uma vez que isso seja resolvido, acredito que o PL será aprovado na Câmara e não haverá por que não aprová-lo no Senado. Esse é um cenário. Outro cenário que eu vejo está aí na pauta é a pressão que está cada vez mais evidente, nós já falamos disso aqui nos Pingos nos Is, que essas forças políticas, como o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também representantes do Poder Executivo estão fazendo pressão e articulação com o Supremo Tribunal Federal para que as penas aplicadas aos presos do 8 de janeiro sejam revistas e amenizadas. Porque a estratégia, me parece, Caniato, colocar essas pessoas do 8 de janeiro como vítimas, como se elas tivessem sido iludidas por um discurso que vinha de pessoas ligadas ao poder ou à presidência que havia saído no dia 1º de janeiro, e com isso elas se tornam apenas vítimas, foram ali usadas, não é? Responderão então por depredação de patrimônio público e tal, mas não serão incluídas num contexto de tentativa de golpe. Se isso acontece, o PL da anistia ele perde o seu propósito. E aí a discussão em relação ao PL me parece que acaba morrendo. Mas a revisão seria feita pela própria Justiça, é isso? Pelo Supremo Tribunal Federal, não há outro caminho para fazê-lo. Então, hoje, da forma que vejo, Caniato, só há possibilidade de um desses dois encaminhamentos. Tá, mas aí uma pergunta rápida. Você acha que a revisão por parte da Suprema Corte iria tratar das penas ou também da tipificação? Porque uma coisa é o seguinte, não, você continua respondendo pelos 5 crimes, mas a gente vai dar um desconto. Ao invés de 17, vai para 8. Um exemplo, um chute meu aqui. Vamos reduzir para 5 anos. Mas você estará no seu registro que você foi condenado por esses 5 crimes. Isso é uma coisa. Outra coisa é você cancelar as tipificações. De fato, cancelamos, então, a abolição do Estado Democrático de Direito, associação, não me lembro quais são os crimes, mas, enfim, você cancela aqueles e fica só depredação do patrimônio. Você chegou a vislumbrar esses 2 caminhos possíveis? Sim, por quê, Caniato? Hoje, ao que parece para quem está de fora, e nós estamos todos de fora avaliando as informações que chegam e não chegam todas as informações, me parece que há um propósito de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas ligadas a ele em razão de uma tentativa de golpe de Estado, como se eles fossem mentores e tivessem utilizado o Palácio do Planalto como um bunker para dar um golpe. Essa é a tese que está ali e será julgada, e me parece ter uma disposição muito grande para que esta seja a tese que prevaleça do julgamento que está por acontecer. Pois bem, diante desta situação, a única forma que haveria de justificar a revisão das penas é mudar a participação, o status da participação daquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro. E essas pessoas, então, colocadas como figuras que foram manipuladas, que foram incentivadas ali por mentes maquiavélicas que fizeram com que elas fossem se manifestar no 8 de janeiro, e elas foram simplesmente robôs, marionetes, digamos assim. Então elas respondem, elas serão sacadas desse ambiente da tentativa de golpe de Estado, sem que a tese da tentativa de golpe de Estado perca a força para justificar o julgamento que, ao que tudo indica, será feito no Supremo Tribunal Federal. Acredito eu, Caniato, que é este caminho que está sendo pavimentado.